Diz assim, irmãos: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Se hoje a gente pode abrir a Bíblia nessa noite, na nossa língua, e ler, e meditar, e ouvir essa notícia de que nós não precisamos mais carregar o fardo dos nossos pecados, é justamente por causa de um privilégio que Deus nos concedeu. Hoje, irmãos, o nosso relacionamento com Deus não é mais mediado pela igreja, não é mediado por algum santo, mas é mediado apenas através de Cristo. E se Cristo é o nosso sacerdote, nós não temos mais sacerdotes a quem depender, né? A quem recorrer. Na verdade, todo crente é um sacerdote. E é um sacerdote no seu lar, é um sacerdote no seu trabalho, na sua família, no seu dia a dia. E diante disso, nada é considerado secular na nossa vida, tudo é sagrado. Até mesmo o nosso serviço ao próximo é um serviço a Deus. Mas por aproximadamente 1000 anos, antes daquilo que a gente chama de reforma protestante, não era assim. A boa notícia estava aprisionada, e aí Deus usou um homem simples, e aí surgiu um movimento. E que movimento foi esse, né? Como que esse movimento aconteceu? O Lutero, ele disse o seguinte: eu nunca pensei que essa grande tempestade acontecesse em Roma por causa de um simples pedaço de papel, mas aconteceu. Eu queria olhar com vocês hoje um pouquinho sobre a questão da reforma, amanhã, dia 31 de outubro, né? E a primeira coisa que eu queria pensar um pouquinho é sobre o contexto daquela época, né? Hoje você geralmente vê uma igreja católica numa praça, mas a vida das pessoas acontece independentemente da igreja. Mas nos idos de 1500 não era assim. Na verdade, a igreja católica exercia um domínio sobre a vida das pessoas. Era um império poderoso. Eu peço para a Carol passar ali. E a igreja controlava a vida das pessoas. Então, na mão da igreja estava o poder de conduzir à glória ou levar ao inferno. Um herege, por exemplo. A igreja intimidava, né? As pessoas carregavam um receio, um medo, um temor. A missa criava um certo ambiente, porque ela era toda em latim, e as pessoas não sabiam muito bem o que é que estava acontecendo, mas a sensação era de que aquilo ali era algo especial, era algo muito importante. Não era um culto racional. Os livros naquela época eram raros. Em várias igrejas não havia uma Bíblia inteira, né? O que havia era um versículo aqui, um versículo ali. Isso, de certa forma, serve de lição para nós hoje, irmãos, porque a gente não precisa falar um outro idioma para as pessoas entrarem e saírem da nossa igreja sem entender nada, né? Na verdade, a nossa responsabilidade como herança da reforma é pregar de uma maneira que as pessoas possam entender.
E naquela época a vida era muito difícil. Peço para a Carol passar. A vida era muito difícil, né? Hoje a vida é mais segura, mais confortável. Hoje você pode ter um plano de saúde, pode ter recursos médicos, pode ter uma aposentadoria. Mas naquela época não era assim. A taxa de mortalidade infantil era alta, as doenças, as epidemias atingiam a população. Então sobreviver à infância já era uma grande vitória. Por isso as pessoas elas pensavam muito mais sobre a vida e sobre a morte do que estão acostumadas a pensar hoje. Elas estavam preocupadas, né? O que vai acontecer em seguida? Será que nós vamos conseguir sobreviver? Isso orientava a vida e o ritmo das pessoas daquela época. E nessa época então surge o Martinho Lutero. E quem foi ele? Ele nasceu em 10 de novembro de 1483 em Slibin. Peço para a Carol passar. Era uma região de pequenos territórios da Alemanha. Os seus pais se chamavam Hans e Margaret. Pode passar mais uma vez, por favor. Ele foi batizado no dia seguinte do seu nascimento. Eles batizavam a criança logo, porque eles não sabiam muito bem se viveria. E o nome do Lutero tomou o nome do santo daquele dia, São Martinho. Pode passar. E o sobrenome do Lutero deriva de Lothar, né, um dos imperadores da região, dos seus antepassados. E o seu segundo nome, né, poderia ser grafado, pode passar um pouquinho, amor? Luder ou Luder, e que era algo muito comum assim. E em 1518 ele começa a assinar Martinus Eleutérius. Eleutérius significa liberto, né? Então um estudioso da nossa igreja, ele diz que em Lutero nós temos o vagabundo que é liberto por graça e fé por causa de Cristo. Pode passar aí. Tem esse livro aí, o Dr. Martin Breer, que fala isso. O pai de Lutero era filho de agricultores, mas ele se tornou um minerador. É esse mesmo. Ele enfrentava as estreitas minas com os riscos de desmoronamento em busca de cobre. Hans era um homem sofrido e ele queria melhorar a vida para dar estudo para os seus filhos. Não havia INSS naquela época, né? Garantia do futuro de uma família eram os seus filhos, especialmente os meninos, e por isso o pai de Lutero queria que ele fosse advogado. Ele queria que ele estudasse direito, se tornasse uma pessoa de posição, né? Que tivesse dinheiro. E mais tarde, quando Lutero não mais morava com eles, o pai dele cresceu financeiramente, foi eleito vereador. A mãe de Lutero também foi uma mulher marcada pelo sofrimento, pelas privações, muitos partos, deu à luz a pelo menos 9 crianças. Nós não sabemos quantos morreram. Então, enquanto o pai se arrebentava nas minas, a mãe, além das tarefas caseiras, ela carregava gravetos e lenha para poder aquecer a casa, para poder cozinhar. E no lar do casal prevalecia uma educação muito rígida, também econômica. E conta a história que numa ocasião Lutero apanhou dos pais porque ele se apropriou indevidamente de uma noz sem pedir permissão, autorização. O pai de Lutero não era um tirano, mas ele era um pai rigoroso, como se esperava de um pai de família daquela época. A família de Lutero se mudou para Mansfield, e lá Lutero foi a uma escola básica aos 5 anos. As perninhas dele quase não aguentavam, então ele era levado na garupa de um parente. Era principalmente uma escola de latim. Pode passar, amor. Mais uma vez. Aí.
E aí as crianças aprendiam o latim decorando, porque era a língua da igreja, a língua dos negócios, a língua da vida pública. Lutero aprendeu a caligrafia e aprendeu a usar essa língua que ele usaria depois. Então, irmãos, era um ambiente muito rígido. Os professores eram mal pagos, tinham pouca formação, faziam uso de antigos manuais para que as crianças lessem e escrevessem. Mais tarde, Lutero ele fala a respeito dos seus professores, ele diz que eles eram tiranos, que eles eram mestres de paulada. Ele conta que em apenas uma manhã ele levou 15 varadas de um professor. E por outro lado ele lamentou porque era uma educação que não trazia religião. Poucas orações ali, calendário dos santos, mas pouca religião. A vida era difícil, a educação, as atitudes da sociedade eram rígidas, a igreja era rigorosa. E mais tarde o Lutero ele diz que o conceito que ele tinha de Deus foi influenciado por causa desse pai rigoroso. Ele não tinha certeza o quanto amava o seu pai por ter sido tão disciplinado. Então, irmãos, era um mundo rígido, né? Uma visão que eles tinham de Cristo era uma visão do Cristo do julgamento, apenas, né? Pode passar mais uma vez. De um lado saía ali a espada da ira, de outro lado saía o lírio da misericórdia, mas a grande questão era como evitar a espada da ira, como alcançar o lírio da misericórdia. Enquanto que nos nossos dias hoje se fala muito no amor de Deus, às vezes se banaliza, né? Tudo é relativo, cada um tem a sua verdade, não há um padrão de certo e de errado, a disciplina é bem frouxa, não se reconhece o que é pecado, o que importa é o amor. Mas naquela época não era assim, né? Naquela época Deus era um Deus só de juízo. A espada da ira não apresentava a solução para o Lutero. O que era pregado nos púlpitos daquela época era: dê o seu melhor, e Deus não recusará o seu favor. E a pergunta é: mas e se o cidadão falhasse? Outra imagem. Se o cidadão falhasse, a alternativa é: vá à igreja, busque um sacerdote e confesse. E aí comece aquele rito que eles chamavam de penitência. O padre ele dava algo para você realizar, desde orações, ação rigorosa ou uma doação. E se você pagasse essa pena, essa penitência, você podia ter certeza de que o pecado confessado foi perdoado. Então era um sistema muito bem trabalhado, um pouco de pecado, um pouco de pena e tudo novamente certo, e você volta à sua vida. Mas e se a penitência fosse insuficiente? Aí, quando a pessoa morria, entrava o que eles chamavam de purgatório, um lugar onde a pessoa iria sendo purificada do seu pecado, né? Então a pessoa tinha que ser conduzida e era a responsabilidade dela alcançar esse favor de Deus. E essa era a religião na qual Lutero cresceu. Depois que ele terminou o ensino médio daquela época, ele foi para a universidade e lá fez o seu bacharel, o seu mestrado. Pode passar a imagem. O mestrado era uma graduação mais geral, mas permitia que a pessoa buscasse uma educação mais elevada, ou na área de medicina, ou na área de direito, ou na área de teologia. Mas nesse tempo alguma coisa acontecia no coração de Lutero, no interior de Lutero. Enquanto ele estudava ali na universidade, ele percebeu na biblioteca, pode passar, na biblioteca da época ele achou um velho livro, pode passar de novo, amor,
a Bíblia. E ele nunca tinha ouvido, né, uma leitura mais completa, que ele havia ouvido apenas um versículo aqui, um versículo ali, nunca tinha percebido que se tratava do mesmo livro. Era um livro misterioso, ninguém tinha tanto acesso assim fácil. E Lutero nasceu no início da descoberta da impressão. Os livros eram muito raros, e se você tivesse um livro, significava que alguém tinha que ter copiado ele à mão. As Bíblias eram muito caras. Pode passar mais uma vez? Vamos olhar um pouquinho as mudanças que houveram em Lutero. Algumas coisas mexeram com Lutero nesse período. Em 1503, ele estava visitando o seu pai, seus pais. Pode passar mais uma vez? E ele era um estudante. Pode deixar ali. Ele era um estudante, e o estudante naquela época carregava consigo uma espada, e acidentalmente ele perfurou uma das pernas na altura da coxa, o que trouxe para ele muito medo da morte, porque sangrou muito, e o medo da morte era grande. A morte podia vir de repente, você podia ficar doente de manhã e à tarde morrer. Pestes e epidemias eram normais, as mulheres morriam no parto. Então Lutero carregava esse medo, mas ele se recuperou. E nesse contexto, 3 amigos dele faleceram, Um faleceu, depois 2 mais faleceram de epidemia. Em junho de 1505, Lutero estava voltando de uma visita aos seus pais, e aí ocorreu essa imagem aí, uma tempestade. Ele foi acometido por raios, trovões, ele se apavorou, e ele então, no meio do seu pavor, ele chora e ele ora: Santa Ana, me ajude, que eu vou me tornar um monge. E aí, passada a tempestade, ele cumpriu o que disse, se despediu da escola de direito, se livrou dos seus pertences, inclusive do livro caro que tinha de direito, tinha ganhado do seu pai, e ele então foi para o mosteiro. Pode passar. Ele foi para o mosteiro rígido dos agostinianos. Mais tarde ele reconheceu que fez um voto sob pressão, Ele sentiu a necessidade de cumprir. Essa decisão foi influenciada, motivada pela preocupação que ele tinha do que ia acontecer com ele depois da morte. E então ele pensava que indo para o mosteiro ele teria uma vida, uma pós-morte feliz. E aí, carregado de culpa, de medo da morte, Lutero ele tenta obter a certeza da salvação em vão. Ele diz: eu era um monge piedoso, e se um monge pudesse ir para o céu por ser monge, teria sido eu. Lutero fugiu do mundo para um mosteiro para encontrar a paz com Deus, mas esse anseio por paz se tornou mais forte. Pode passar mais uma vez? E aí ele entra pelo caminho da disciplina, Ele se mantém por 2 anos ali, como um simples frade, servindo, sendo um monge agostiniano. Era muito difícil, era muito rígido. Lutero não estava buscando uma carreira religiosa, o que ele buscava era a certeza da salvação, era encontrar essa paz, mas apesar de ser monge, ele não encontra essa certeza que ele achava que encontraria. Quando ele tentava fazer certas coisas, as coisas ficavam piores, o vazio ficava maior. E aí ele registrava todos os seus pecados numa lista que era comum daquela época, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, e ele se esforçava para
pedir perdão por toda essa lista de pecado. Lutero frequentemente ia ao seu confessor, confessava os pecados. Se ele estivesse voltando e lembrasse de algum que havia esquecido, ele voltava, tanto que o seu confessor uma vez disse para ele: vai e cometa uma coisa mais grave para depois você voltar. Mais tarde ele registrou: todos os meus irmãos no mosteiro que me conheciam podem confirmar, se eu tivesse continuado daquele jeito, poderia ter me matado com tantas vigílias, orações, leituras e outros trabalhos. Então Lutero era um bom monge, tinha habilidades, tinha dons. Ele acabou indo para o caminho de se tornar um padre. O padre tinha um voto de pobreza, de castidade. Ele lidava com os sacramentos do altar. Lutero foi ordenado em 1507, pode passar ainda, amor. Reconhecido como um jovem, brilhante monge, foi selecionado para o estudo da teologia. No momento da ordenação, ainda carregando esse medo que ele tinha, ele foi celebrar a ceia e ele meio que deixou, meio que se atrapalhou ali de tanto medo. E a pergunta dele é: como é que ele poderia transformar o pão e o vinho no sangue e no corpo de Cristo, né? E Lutero percebeu que quando ele estivesse proferindo essas palavras, isso é o meu corpo, ele passaria a estar segurando o corpo de Cristo. Ele estava apavorado com aquela situação. Mais tarde Lutero percebeu que o sacramento não é uma coisa que depende do padre, mas é um presente de Deus, né? Lutero sobrevive a essa missa e continua devoto, monge agostiniano. Ele realizava as tarefas com sinceridade, se punindo para provar o seu arrependimento. Ele se chicoteava, ele andava de joelhos no chão de pedra, ele saía na neve sem se cobrir para passar frio. Pode passar, amor? Aí, isso aí. O superior de Lutero pensava que se ele se ocupasse com os estudos de doutorado em teologia, ele daria um tempo nessa luta que ele tinha com a ira de Deus, mas não foi bem assim. Lutero continuou seus estudos, agora estudos avançados da Escritura para o doutorado. As coisas se tornam ainda piores. Agora ele vê que essa justiça de Deus, quando lê ali em Romanos, ele achava que era a justiça que Deus exigia dele e que ele não conseguia alcançar. Ele sabia que não podia atingir. Ele sentiu que Deus era como se fosse um tirano. Ele começou a olhar para Deus como se fosse um monstro cruel, que exigia o que ele não podia oferecer. Um Deus que tinha prazer de condenar. Pode passar essa daí mesmo. A justiça de Deus para Lutero não era um pensamento feliz, porque só Deus é perfeito. Em 1508 acontece uma coisa interessante. O chefe do mosteiro convoca Lutero para substituir um professor lá em Wittenberg. Ele ensina e continua os seus estudos. Ele ensina depois durante 2 anos em um outro lugar. Os agostinianos na Alemanha mostram confiança em Lutero, mandam ele representar o mosteiro em Roma. Ele faz uma viagem a Roma, pode passar. E nessa viagem, em 1510, ele visita a grande cidade de Roma, e o que tiraria muito tempo do purgatório, visitar lugares sagrados, venerar santos. E nessa viagem, Lutero e o outro monge ficam hospedados nos mosteiros ao longo do caminho, e eles percebem uma coisa, irmãos, que quanto mais vão chegando a Roma, melhor era a comida, e melhor era o padrão que os monges viviam, o padrão de vida, diferente das condições rigorosas que Lutero vivia na Alemanha. Isso levou ele a refletir:
sobre o nível de devoção da igreja. E quando Lutero e seu amigo chegam mais perto, eles avistam Roma. Lutero se ajoelha, emocionado. Ele está chegando na cidade de Deus, na terra. Mas quando ele chega em Roma, ele se decepciona. Ele visita os lugares e ele fica cada vez menos encantado. Mais tarde ele diz: se existe um inferno, Roma está construída sobre ele. E ele encontra a cidade cheia de banalidade, cheia de hipocrisia, cheia de corrupção. Ele foi às missas nas grandes igrejas. Os padres italianos apressavam as pessoas: vai rápido, ande rápido. Ele viu vários tipos de luxo, ele ficou desapontado. Pode passar. A viagem a Roma foi frustrante. E na viagem de volta, Lutero estava ainda mais preocupado com a sua posição diante de Deus, com mais empenho, horas de jejuns, noites sem dormir. Ele tentava conquistar o favor de Deus, ele confessava os seus pecados, e momentos depois ele se via discutindo com Deus. Isso levou a problemas com o seu superior, que lhe tanto incomodava. Ele disse para o superior certa vez que ele odiava a Deus. Ele odiava a Deus pelas coisas que Deus fazia o cristão sofrer. Então o superior de Lutero contou para ele um pequeno segredo que foi confortador. Pode passar. Ele disse que tinha o mesmo tipo de dúvida de Lutero. Ele mostrou o seguinte: Lutero, arrependimento começa com o amor de Deus. E Lutero, ele viu naquilo um pensamento esclarecedor. Então o que todo mundo pensa que é o fim do arrependimento, ele concluiu: na verdade é o começo. O começo do arrependimento é que eu amo a Deus. Não para salvar minha pele, mas eu amo a Deus por causa de Deus. Isso ajudou Lutero a perceber que o seu sofrimento com o pecado era pelo tipo de Deus que ele tinha, que ele projetou. E o superior de Lutero não levou a todo o caminho da descoberta da reforma. Lutero chegou a essa descoberta no processo, não no único momento. Em 1512, Lutero recebeu o título de doutor em teologia em Wittenberg. Na cerimônia ele prometeu submissão à igreja, ensinar a verdade, rejeitar a falsa doutrina. Ele se tornou professor da Bíblia. A interpretação da Bíblia era feita de acordo com os pais da igreja, os comentaristas da época. Mas Lutero começa a cavar mais fundo. Agora ele tinha mais fontes. Ele conseguiu um Novo Testamento grego. E ele começou a pesquisar o texto no original, ele começou a estudar. E ele lutava mais e mais com os textos. Pode passar. E nessa época Lutero fez uma descoberta também transformadora, traduzindo o arrependimento, que na Bíblia da época era traduzido por penitência. Ele achou uma melhor tradução, que era a tradução arrependimento, ou seja, mudança de mente, né? E não penitência. Ele entendeu que toda a penitência que a igreja pregava na época era fruto de uma má interpretação, e tudo muda quando Lutero percebe que a questão não é ir até Deus, a questão é Deus vir até mim. Então o foco do arrependimento não é a minha compensação, não é a minha satisfação, não é reparar a falta, não é merecer o perdão, mas simplesmente confessar honestamente a Deus o meu pecado e ouvir a promessa: está perdoado. Isso foi libertador para Lutero. Vou passar a mão. Em 1515, Lutero começa a dizer certas coisas. Pode passar mais uma vez? A dizer certas coisas nas aulas
baseando-se nos próprios estudos da Bíblia, Lutero percebe que a justiça de Deus não era algo que Deus exigia, mas era um presente que Deus dava livremente em Cristo para aqueles que se aproximavam tão somente em fé. E ainda que a sua teologia não estivesse plenamente desenvolvida, a chave estava aqui, né? Irmãos, ampliando um pouquinho o contexto, nessa época, o Papa Leão X estava querendo construir a Catedral de São Pedro. Ele precisava de muito dinheiro. Pode passar, amor. E além de toda a manutenção da hierarquia da igreja, precisava ainda essa construção. Ele começou a vender os cargos de bispo, arcebispo, cardeal, e mais do que isso, ele começou a encorajar a venda de indulgências, aqueles documentos que ofereciam para as pessoas simples o perdão de todos os pecados. E aqui começa o cenário da reforma. Pode passar ainda mais uma vez. Essa era a indulgência. E no território vizinho onde Lutero estava, tinha um vendedor de indulgências bem convincente, chamado João Tetzel, monge dominicano. Ele vendia indulgências. E a venda de indulgência naquela época era um pequeno espetáculo. Pode passar mais uma vez? Se usava a lábia de vendedor. Então o vendedor dizia assim: pense no seu pai e na sua mãe, pense nos seus amigos sofrendo, pois assim que uma moeda no cofre cair, uma alma do purgatório irá sair. E a pessoa jogava com a emoção das pessoas. E Lutero fica aborrecido com essas afirmações teológicas estranhas. Ele percebe que enquanto esse Tetzel vendia as indulgências ali, ao mesmo tempo as pessoas frequentavam cada vez menos a igreja, a confissão dos seus pecados diminuiu. As pessoas vinham dizendo assim: eu não preciso mais de confessar os meus pecados porque eu já tenho indulgência plena. Lutero não conhecia as maquinações políticas da igreja, mas ele sabia que esse povo simples estava sendo enganado, estava pagando pela misericórdia de Deus, que era um abuso, e ele queria então criar a oportunidade de um debate. E o que se fazia naquela época, pode passar, amor? Se escrevia algumas afirmações que ele chamava de teses, e ele escreveu então essas afirmações contra a venda de indulgências, 95 afirmações, declarações em latim, afixadas na porta da igreja de Wittenberg no dia 31 de outubro de 1517. Ele enviou ao arcebispo alemão, que enviou ao Papa. O que Lutero esperava? Ele esperava uma discussão local ali, sobre aquele abuso, com estudiosos. Ele não imaginava que a coisa ia longe. E foi muito longe. As pessoas traduziram para o alemão, distribuíram a partir da impressão de Gutenberg, né? Pode passar. A invenção da impressão. E da noite para o dia, Lutero se tornou o centro das atenções para a Alemanha. Pode passar mais uma vez? E pode passar mais uma vez? Aí nós vemos as teses. Ao dizer arrependei-vos, Mateus 4,17, nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse arrependimento. Pode passar. A 27, pregam doutrina humana os que dizem que tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a uma sairá voando do purgatório para o céu. E a 92, fora pois com todos esses profetas que dizem ao povo de Cristo paz, paz, sem que haja paz. Lutero achou que ao lerem as teses, o Papa e a Igreja fariam de tudo para corrigir as questões, mas ele se enganou. Não foi o que aconteceu. Ele não imaginava que uma tempestade de controvérsia surgiria. Pode passar.
ele era professor e só havia proposto um debate local sobre as 95 teses, mas como em algumas semanas se espalhou na Alemanha, depois na Europa, não tinha mais como fazer um debate local. Lutero não se levantou para mudar ou para reformar a igreja, ele não tinha ambições grandiosas assim, o seu desejo era simplesmente livrar aquele povo simples das loucuras dos vendedores de indulgência. É importante lembrar, queridos, que o Lutero foi sempre muito respeitoso, né, nessa época aí com os líderes da igreja. Pode passar. As teses provocaram um crescente apoio às ideias de Lutero. As pessoas começaram a perguntar que tipo de papado é esse. E quando Lutero começou a criticar o Tetzel lá, que vendia indulgência, ele não aceitou e ele acusou Lutero de heresia. E os oponentes de Lutero achavam que um pouco de barulho faria com que ele se calasse. E aí, irmãos, partindo para a nossa reta final, depois das 95 teses, o superior de Lutero decidiu colocar ele num palco maior, né? A convenção anual da Ordem dos Agostinianos em Heidelberg, em 1518. Lutero vai ao encontro com um conjunto de teses. Agora nada sobre venda de indulgência, nada sobre Tetzel, nada sobre a agitação que havia. Pode passar? Lutero usa essa oportunidade para apresentar sua teologia no contexto mais amplo possível. Ele começa a falar do ensino que baseia-se na cruz. Agora ele rejeita a justiça das obras, ele confronta as práticas da igreja, forçando o povo, ele começa a perceber que a coisa não é tão simples assim. E o Papa, cada vez mais intolerante ao ensino de Lutero, exige que o principal reitor da universidade, o príncipe, entregue Lutero, aquele filho do diabo. Pode passar, hein? Mas o príncipe queria uma audiência justa para Lutero. E isso só podia acontecer na Alemanha. E aí houveram depois alguns encontros com representantes de Roma, mas Lutero não recua. Pode passar mais uma vez. Mais tarde ele diz: ficarei feliz em negar tudo se me mostrarem onde eu estou errado. 1519, numa outra cidade, Leipzig, enquanto o representante de Roma, João Eck, quis achar coisas para acusá-lo de heresia, identificando com o João Hus, ele abre a discussão sobre a autoridade e ele diz o seguinte: nem Papa, nem o concílio é a autoridade máxima da igreja. E aí, irmãos, aqui se levanta o clamor, morte a Lutero. E Lutero é chamado de herege, e os luteranos, aqueles que seguiam o ensino de Lutero e não do Papa. E a partir daqui Lutero busca um debate mais amplo, porque agora ele vê que não adianta mais lutar contra a estrutura da igreja. Agora o alvo dele é espalhar e atingir o maior número de leigos que ele conseguir. E ele vê que a necessidade da reforma, como a igreja não está disposta, então agora ele muda o foco, né? A outra imagem, né? Ele espalha os seus escritos, né? Aí entre os escritos dele sobre as boas obras, a nobreza cristã da nação alemã, que ele chama os príncipes a intervir, já que a liderança da igreja não quer rever as coisas, que os príncipes intervenham. Do cativeiro babilônico da igreja, ele demonstra uma crítica ao sistema sacramental da igreja. Da liberdade cristã, ele mostra que o cristão é livre pela graça e fé em Cristo, mas ao mesmo tempo, por causa do amor, ele é servo de todos. E aquele Eck lá que discutiu com ele, o Papa, redigem a bula papal. Se em 60 dias Lutero não retroceder e voltar à obediência a Roma,
ele seria excomungado. E aí, em 10 de dezembro de 1520, Lutero se reúne com um grande grupo de estudantes e ele queima aquele documento publicamente. Mais uma vez. Lutero acreditava que seria queimado na fogueira. Em 1521, Lutero foi convocado para a Dieta de Worms. O príncipe Frederico se preocupou com a segurança de Lutero. Era difícil que ele chegaria ou voltaria com vida. Então o príncipe garantiu isso, né? Não pode passar. O imperador Carlos V garantiu isso. E quando Lutero chegou a Worms, ele encontrou, pode passar, uma multidão gritando o seu nome. Ele se tornou extremamente popular, conhecido em toda a Alemanha. Ele era o herói, inclusive para católicos romanos da época. Pode passar? Os estudiosos dizem que foi uma das cenas mais dramáticas da época, porque ali nós vemos toda a liderança, não só política, mas também religiosa, reunida, né? Lutero foi trazido diante da Assembleia Solene, essa Assembleia aí, e a pessoa que dirigiu a pergunta para ele, ele apontou para a mesa cheia de escritos, ele disse assim: esses são seus escritos? E o Lutero respondeu: acredito que sim. Então o homem prosseguiu: você irá diante de Deus e essa Assembleia Solene negar tudo o que você escreveu? E o Lutero disse o seguinte, pode clicar: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão clara, porque não confio no Papa nem em concílios, já que é bem conhecido que eles erraram e se contradisseram, estou sujeito às Escrituras e minha consciência está presa à palavra de Deus. Não posso e nem irei renegar nada, pois não é certo nem seguro ir contra a consciência. Esta é minha posição, não posso agir diferente. Que Deus me ajude. Depois dessa dieta, irmãos, Lutero foi sequestrado providencialmente a mandato do príncipe, foi escondido no castelo de Wartburg, pode passar. Nesse castelo, ele deixou a barba crescer, o cabelo crescer, pode passar. E dali ele continuou seus estudos, seus escritos para o programa da Reforma, pode passar. E Lutero publicou cerca de 400 obras durante a sua vida, comentários, catecismos, sermões, tratados, além da tradução da Bíblia para o alemão. Lutero, pode passar, casou com a Catarina, uma ex-freira, com quem teve 6 filhos, aí abrigaram 11 órfãos, pode passar. Lutero faleceu em 1546, aos 63 anos, na cidade natal, e ele está sepultado na igreja do castelo ali. Irmãos, eu abusei do ouvido de vocês hoje, mas eu só queria trazer isso nessa data tão importante, para dizer para nós que nós somos chamados a continuar esse grande movimento da reforma, né? Lutero morreu, mas a reforma continua, né? Nossa vida precisa ser reformada todo dia. Nós precisamos, como lá em Romanos 12 diz, sermos transformados pela renovação da nossa mente, para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E que Deus possa continuar usando as nossas vidas nessa tarefa tão importante, né, que é difundir esse Evangelho da graça, possa chegar às pessoas. E há pessoas como Lutero, que ainda não encontraram a paz com Deus, que ainda não encontraram perdão, aceitação, e nós somos instrumentos para levar essa palavra de graça, de paz, para essas pessoas que andam tão cansadas dos seus pecados, né? Como disse Agostinho, quando Deus deu